E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Campeonato Brasileiro. E a partida que vamos analisar hoje é Internacional versus Vasco. Mais uma derrota do Vasco, que agora já chega a 8 jogos sem vitória, cara. Então, pra vocês verem como a fase da equipe cruzmaltina tá bem complicada. Separei aqui os melhores momentos dessa partida para nós assistirmos e analisarmos juntos. E no final do vídeo eu vou te dizer o que eu achei do Vasco, o que eu achei da postura do time e o que o Vasco precisa melhorar para não brigar, para não cair mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Porque, mano, o Vasco tá se aproximando cada vez mais do Z4 e é algo que, obviamente, vai assustando o torcedor. Então deixa o like aí embaixo, que é muito importante para você me motivar a continuar trazendo vídeos de análise de jogos do Brasileirão aqui no canal. Conto muito com seu like. Também já aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, @malfraumfc, e partiu analisar Vasco versus Inter. Aí, galera, Internacional versus Vasco, jogo no Beira-Rio. Jogo que o Vasco entrou apenas pensando em se defender e por isso acabou perdendo, cara. Time que já entra com a mentalidade de perdedor, nunca vi ganhar. E, cara, o primeiro tempo foi o Inter amassando o Vasco o tempo todo, o Vasco sem saída, o Vasco sem meio de campo, o Vasco não conseguia dar sequência, 3 toques de bola no meio. Estamos vendo aí a primeira chance mais clara do Inter, uma cabeçada do Thiago Galhardo ganhando do Iago Pikachu, que não é novidade. Cruzamento pra cima do Pikachu, o Galhardo cabeceou bem e quase fez o gol. E aí o gol do Internacional, né, rapaziada? Nem preciso falar muito, vocês estão vendo aí por si quem falhou mais uma vez no gol. Jogada muito parecida com aquele chute do Matheus Babi do Botafogo, que ele fica só olhando. Fernando Miguel, péssimo goleiro. E aí o segundo gol do Inter, pênalti do Leandro Castan. Leandro Castan que a cada 3 jogos, pelo menos um, ele comete pênalti. Olha aí, deu no meio ali do Galhardo. Galhardo que mais uma vez, né, fazendo aí a lei do ex-valer, agora contra o Vasco. Meteu o gol de pênalti, bela cobrança, goleiro de um lado, bola pro outro. Ainda fez ali uma dancinha, porque ele com certeza viu que o Alexandre Campelo estava lá no estádio assistindo o jogo e tirou a sua onda, né. O Vasco até tentou melhorar ali no finalzinho do primeiro tempo. O Cano fez essa finalização, mas era bem complicado, cara. O time do Internacional já é melhor no papel, é melhor também nas ideias, aí fica bem complicado. O Vasco voltou para o segundo tempo, mais ofensivo, ocupando mais o campo de ataque. Parece que o Vasco resolveu tentar jogar, tentar enfrentar o Internacional. Teve aquele chute lá do Carlinhos, depois essa chance do Thiago Galhardo, o Fernando Miguel fez a defesa. Mas é aquilo, faz uma defesa e falha 3. Aí não dá. Boa jogada do Benítez pela direita, passe pro Cano. Poderia ter finalizado melhor, dava para ter feito o gol. E aí o Rodinei, né, cara? Rodinei. Com o Rodinei na lateral, o Thales Magno não conseguiu ser tão incisivo no jogo. Aí o Fernando Miguel quase tomou um gol, bola em cima dele. Vocês veem de novo esse lance, bola em cima dele, ele vai lá. Tava indo pro lado errado, quase levou o gol e foi isso, cara. Depois não tivemos outros grandes momentos na partida. O Vasco não conseguiu chegar tanto em condições de marcar o gol. E agora eu vou te dizer o que eu achei do time do Vasco e do time do Internacional. O que o Sapinto pode trazer de novo também para esse time do Vasco, que pode fazer o time voltar a brigar na parte de cima da tabela. Vamos lá. Primeiro que o Vasco já entrou com a mentalidade de perdedor. O time do Vasco ontem não entrou para ganhar, entrou apenas pensando em não perder. E quando o time já entra com essa mentalidade de derrotado, óbvio que não vai conseguir vencer, óbvio que não vai conseguir equiparar ali o jogo, porque o time já tá entrando, mano, se perder tudo bem, a gente tá entrando para empatar e isso é o máximo que a gente consegue. Mas não, cara, isso é uma mentalidade muito errada, mentalidade de perdedor, e por isso o Vasco acabou sendo derrotado desse confronto, porque entrou no primeiro tempo apenas pensando em se defender. O Internacional é um time muito bem treinado pelo Eduardo Cudê, o time ocupando bastante o campo de ataque. O time do Inter abria o campo, dava amplitude, conseguia trabalhar no meio de campo, mesmo o Vasco cheio de volantes.
o time do Vasco não tinha pegada, era um time frouxo na marcação, então o Inter conseguia fazer tabelas, conseguia se infiltrar pelo meio, conseguia fazer cruzamentos, até porque o Vasco tem dois laterais muito fracos que nunca conseguem acompanhar os pontas do time adversário. E foi assim que surgiu o primeiro gol do Inter, jogada pela esquerda para cima do Iago Pikachu, que não conseguiu inibir o cruzamento. Thiago Galhardo só ajeitou a bola pro Edenilson, que finalizou, uma finalização boa assim de Edenilson, mas em cima do Fernando Miguel, que ficou parado mais uma vez. Mais uma falha do goleiro do Vasco, é algo que você fica até abismado, como o cara falha todo o jogo e nem pro banco de reservas é colocado. E tem muito torcedor que passa pano, que odeia quando eu critico o Fernando Miguel. Eu vou criticar sempre que ele falhar, é mãozinha, não é goleiro da altura de um time de Série A, ainda mais de um time como o Vasco, cara. O Vasco precisa de um goleiro seguro. Tem o Lucão, moleque aí que tá no banco de reservas, moleque que merece mais oportunidades, ótimo goleiro, posso te garantir. Se entrar em um jogo como titular o Lucão, se ele fizer um jogo como titular, não sai mais dessa posição. E mesmo após levar o gol, o Vasco não conseguiu equiparar a partida com o Internacional, nem em vontade, nem em ideia de jogo, nem em ser um time bem treinado. O Internacional foi lá, fez o segundo ainda no primeiro tempo, mais um pênalti cometido pelo Leandro Castan, que praticamente todo o jogo vem fazendo pênalti. Leandro Castan caiu muito de produção com essa queda. Claro, o time todo do Vasco caiu de produção, mas o Leandro Castan é um dos jogadores que mais vem sentindo aí, é um dos jogadores que mais vem errando. Cometeu o pênalti no Thiago Galhardo foi lá, bateu o pênalti, fez a lei do ex valer. No segundo tempo, o Vasco voltou com uma postura um pouco diferente, mas mesmo com a postura diferente, faltava triangulações, faltava jogadas criadas. O Vasco parecia que não tinha nenhuma jogada em mente, apenas jogadas individuais do Martim Benítez, tentativas de chute de longe com Carlinhos, mas jogadas treinadas em si, triangulação, tabela, infiltração, lateral ultrapassando. O Vasco não tem esse tipo de jogada, então o Sapinto vai pegar quase terra arrasada na fase ofensiva do Vasco. Vai ter que mudar muita coisa nesse time, vai ter que trazer muitas ideias novas pro Vasco. E o segundo tempo foi isso, o Internacional teve chances de fazer o gol, o Vasco teve uma chance aqui, outra ali, mas o Inter, claro, abaixou o ritmo, já estava vencendo por 2-0, viu que estava com a partida controlada e o Vasco não conseguiu marcar, não conseguiu reagir. O Vasco chega ao seu quarto ou quinto jogo seguido com derrota no Campeonato Brasileiro, algo muito preocupante. O Vasco está a poucos pontos da zona de rebaixamento, tem dois jogos atrasados sim. Espero que o Sapinto consiga colocar o seu estilo de jogo no Vasco. Ele é um treinador que joga pra frente, não é um treinador que joga lá atrás. É um cara que gosta de fazer o time marcar pressão, que gosta de ter muitas jogadas ofensivas e de ter o controle do jogo. Espero que ele consiga estabelecer isso no Vasco. Mas claro, o Vasco vai precisar mudar algumas peças. Não tem como você com o Iago Pikachu pensar em um jogo ofensivo. O Vasco mais uma vez sentiu muita falta do Caio Tenório. Caio Tenório é um jogador que jogou muito bem contra o Flamengo, e o Pikachu em mais um jogo, uma partida horrorosa, uma partida que sangra os olhos. Você vê o Iago Pikachu vestindo a camisa do Vasco, não tem mais condições. Jogadores como Pikachu, Fernando Miguel, Henrique, entre outros, cara, nem preciso citar, a torcida já sabe quem são, precisam sair do Vasco urgentemente. E o Internacional mostrando que pode sim brigar pelo título brasileiro, com o Thiago Galhardo em grande fase. O time do Inter é um time compacto, é um time que sabe a hora certa de atacar, é um bom time, pode sim brigar na parte de cima da tabela o campeonato todo. Tem a questão de ter um elenco mais curto, mas creio que o Inter vai brigar sim pelo título. E é isso, cara. Agora só o pintonismo pode salvar o Vasco. É a única coisa que eu vejo, mano. Também trazer alguns reforços, tem a situação do Latif Blessing, que pode chegar ainda essa semana, tem a situação do Antônio Valência. São reforços que, se chegarem, devem ser titulares no Vasco. Também tem a questão do Neto Borges começar a jogar, não entendo como ele é reserva do Henrique, ele é mais jogador ofensivamente e defensivamente que o Henrique. Então é por conta dessas pequenas coisas que o Vasco vai acumulando derrotas no Campeonato Brasileiro. E galera, no geral é isso. Segundo o SofaScore, os melhores ontem do Vasco em campo foram o Martim Benítez, o Andrei, o Germancano e o Carlinhos. Eu particularmente não gostei muito da partida do Andrei, achei que ele errou bastante, é um jogador que eu sempre espero um alto nível de atuações e caiu bastante o seu nível. Espero que ele retorne, que ele volte a jogar bem agora com o Sapinto entrando, né? Também tem o Leonardo Gil que vai entrar nesse time do Vasco, as coisas têm tendência a melhorar. O Vasco vai agora enfrentar o Corinthians,
tem que vencer o Corinthians, não tem como você perder desse time do Corinthians. O Corinthians é um time pior do que o Vasco no papel e jogando também, a sua forma de jogar, pelo menos é a minha opinião. Então o Vasco precisa vencer do Corinthians, precisa reagir urgentemente no campeonato. Espero que o Sapinto chegue, coloque ordem nesse time do Vasco. Tire os jogadores que não são utilizáveis, encosta eles, negocia e tudo mais, e utilize apenas os jogadores que vão render no Vasco, jogadores que podem vestir a camisa do clube. Então galera, essa foi minha análise do jogo de ontem. Não gostei da atuação do Vasco, péssima, horrível, mais uma atuação ruim, e o Internacional vai brigar na parte de cima. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa, por hoje é isso. Grande abraço do Francesco, é nóis e fui!